Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Há um hino bastante antigo e conhecido da grande maioria das igrejas, que começava da seguinte maneira: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Lembra desse hino? É o 427 do Hinário Evangélico. Esse hino traz uma mensagem que foi durante muito tempo difundida nas igrejas e que, apesar de estar focado em um texto da Escritura e que diz que realmente somos forasteiros nessa terra e pertencemos a um outro reino, ao reino que o próprio Jesus disse que não era deste mundo, ainda assim, esse hino acabou gerando nas igrejas e acabou levando as igrejas do protestantismo brasileiro a se afastar da realidade, vivendo aqui como se estivesse esperando apenas a chegada do céu. Durante muitos anos, durante muitas décadas, as igrejas viveram afastadas da vida da sociedade, afastadas dos problemas e das coisas que as pessoas enfrentam, reproduzindo aquilo que normalmente é chamado de alienação social, o que leva à indiferença e levou a igreja a ter uma grande indiferença com a realidade das pessoas que não faziam parte da igreja. E você pode estar pensando assim: tá, muito bem, mas o que é que esse hino e o que é que essa realidade tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Os irmãos acompanharam aí a leitura e perceberam que Jesus faz uma citação de uma brincadeira infantil da época dele, mostrando um certo tipo de pessoa que a gente poderia qualificar como uma pessoa birrenta. Já conheceu gente birrenta? Já conheceu? Criança é muito comum ser birrento, né? Eu me lembro de uma expressão que eu ouvi há muitos anos atrás, que até hoje eu não esqueci, que marca bem essa ideia de alguém birrento. O pai sai com o filho sentado no banco de trás e o filho quer ficar de pé no banco e ele diz: senta aí. E a criança diz: não, mas eu quero ir de pé. Senta aí. Mas eu quero ir de pé. Senta, porque senão você vai apanhar. E a criança diz: tá bom, eu sento, mas por dentro eu estou de pé. Esse é o birrento. Esse é aquele que está sempre do contra. E Jesus cita aqui nesse texto uma brincadeira infantil, mostrando justamente esse tipo de pessoa birrenta. E aqui ele faz referência a crianças. Crianças birrentas são como as pessoas que estariam dizendo: não vou brincar, não conte comigo. Mais ou menos como aquela cena que todos nós conhecemos, se não na nossa infância, conhecemos dos filhos, daquela criança que fica brava e leva a bola embora e não quer mais brincar, e todo mundo fica sem a brincadeira por causa da birra daquela única criança. E Jesus então compara as pessoas da sua época aos meninos da praça, a crianças birrentas que não se envolvem com aquilo que acontece ao seu redor, sendo apenas e tão somente meros espectadores.
E agora você entendeu por que eu fiz menção do hino. Porque o protestantismo, durante muito tempo, também não quis se envolver com a vida da sociedade, não quer saber o que acontece fora da igreja, não age de maneira a interagir com a sociedade e mantém uma grande indiferença com a realidade das pessoas. E aqui então Jesus compara as pessoas da sua época com aquelas crianças que não se envolvem com o que acontece ao seu redor. Por isso ele faz menção aí dizendo: tocamos flauta e vocês não dançaram, cantamos lamentações e vocês não choraram. E veja que na época de Jesus, chamar um adulto de criança era praticamente um insulto, porque na compreensão que eles tinham, uma criança era sempre entendida como quem não tem sabedoria e que por conta disso acabavam apresentando um comportamento inapropriado. E o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso, dizer que a sua geração, as pessoas adultas da sua geração, agiam como crianças, agiam como pessoas que não se envolviam com aquilo que acontecia ao seu redor. E essa atitude de ser espectador do que acontece fazia a sua geração rejeitar a João Batista. Veja que Jesus faz questão de apontar aí para as peculiaridades de João Batista. João Batista tinha uma vida que a gente poderia chamar de frugal, ou seja, alguém que vivia praticando o jejum, não bebia vinho, ficava recluso e as pessoas rejeitavam a vida frugal de João Batista e aquilo tudo que João Batista fazia, e principalmente a sua pregação, não os agradava. E por isso então Jesus está dizendo: vocês são como crianças birrentas que olham para João Batista e o rejeitam por causa da sua maneira de viver. E veja que o problema não era a forma de viver de João Batista, mas a atitude daquelas pessoas. O problema não era João ser alguém que jejuava, e nem alguém que comia mel silvestre e gafanhotos. Não era a sua vida frugal. Se ele fosse diferente, se ele não agisse dessa forma, as pessoas seriam indiferentes a ele do mesmo jeito. O que Jesus está criticando aqui é a atitude de indiferença da sua geração. E aí então ele diz: vocês acusam João Batista de estar dominado por um demônio. A rejeição daquelas pessoas fazia com que eles atribuíssem ao outro, a João Batista, aquilo que eles entendiam como sendo errado e digno de desprezo. Essa atitude aqui é muito conhecida e é muito discutida foi muito discutida mais recentemente por um dos filósofos muito famosos, Sartre, que dizia que o inferno são os outros que são diferentes de nós, esses nós não toleramos. E aqui Jesus está fazendo exatamente essa crítica, não a João Batista, mas a sua geração que rejeita João Batista por se sentir não identificada nem com ele, nem com o seu modo de vida e muito menos com a sua pregação. João Batista era o inferno para eles. Esse sujeito que fica falando aquilo que nós não queremos ouvir. E nós vamos perceber que essa acusação que eles fazem a João Batista vai ficar ainda mais evidente na maneira como eles rejeitavam o próprio Jesus. E Jesus vai fazer menção disso, ele diz: o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, e aqui Jesus está se identificando como o verdadeiro Messias, como alguém não igual a João Batista. Nós encontramos essa expressão em outra parte do Evangelho, quando o próprio João Batista se encontra com Jesus e diz:
É ele que vocês precisam ouvir. Eu estou aqui para apenas preparar o caminho para ele. E agora Jesus se identifica como verdadeiro Messias e ele diz: o Filho do Homem come e bebe. Ou seja, o Filho do Homem não tem a mesma prática de João Batista. Ele faz aquilo que nós consideramos na teologia a chamada comensalidade, ou seja, comer e beber com as pessoas. E isso significava ter comunhão com as pessoas. E por causa disso, aquelas pessoas birrentas, comparadas com crianças, rejeitavam Jesus. Não por quem ele era. Rejeitavam João Batista porque era diferente, mas também rejeitavam Jesus porque o Filho do Homem comia e bebia com pecadores. E esse era o motivo de Jesus ser criticado, não só pelos religiosos da sua época, mas até pelas pessoas comuns, porque comia e bebia com pecadores. Percebeu como o problema não estava nem em João e nem no próprio Jesus? O problema estava na atitude daquelas pessoas que eram da época de Jesus, como meros espectadores do que acontecia, não aceitavam Jesus e o acusavam de ser comilão e beberrão. Novamente, a mesma ideia que foi aplicada a João Batista. O inferno é o outro, porque ele age e prega aquilo que eu não quero ouvir. Fala das coisas que eu não tenho interesse. E não se esqueça que toda a proclamação que Jesus faz do Evangelho, do Reino de Deus, atingiu um pequeno grupo de pessoas. Muitas foram as pessoas que ouviram a proclamação de Jesus e simplesmente achavam que não eram com eles, que não era para eles, que era coisa para gente especial, quando na verdade era exatamente o oposto. E iam além e também afirmavam que Jesus era amigo de cobradores de impostos e de pessoas de má fama. E sabe de uma coisa? Jesus era mesmo. Era amigo de cobradores de impostos e de pessoas mal afamadas na sociedade da época. Ele mesmo tinha explicado que o médico vem para os doentes e não para os que supostamente são santos ou sadios. Ele mesmo explica que ele veio para aqueles que eram necessitados da graça de Deus. Mas o grande problema dessas pessoas da época de Jesus, assim como acontece nos nossos dias, é que tem muita gente que acha que não precisa de Jesus, não precisa do Evangelho. Deixa que eu tomo conta da minha própria vida. E Jesus então explica que ele veio não para os sãos, não para os santos, mas para os doentes. E é exatamente aí que fica evidente a graça de Deus, que se revela ao alcançar quem não tem outro meio que não a iniciativa do próprio Deus. Jesus deixa claro que o Evangelho muda a realidade das pessoas, porque Deus nos aceita mesmo sendo inaceitáveis. Aí está a graça de Deus. E por isso as pessoas não gostavam da sua proclamação da mensagem de Deus. Como crianças manhosas, criticavam João e também criticavam a Jesus. Não seria essa a realidade que se vê nos nossos dias de hoje? É interessante como hoje em dia não criticam mais a Jesus, mas criticam principalmente a igreja e acusam a igreja de ser um lugar cheio de pessoas falsas e hipócritas. E olha, nós temos que reconhecer que tem muita igreja nos nossos dias dando muito motivo para as pessoas desacreditarem na mensagem de Jesus. Tem muita gente hoje nas igrejas defendendo ideias que não combinam com a mensagem ensinada por Jesus, defendendo coisas que estão muito distantes
daquilo que Jesus ensinou e que revela a graça de Deus. E hoje as pessoas olham para a igreja e pensam: esse povo é um bando de alienado, gente descompromissada com a sociedade, gente que está vivendo como sou forasteiro aqui, não quero saber o que acontece na sociedade. E quando se envolve na sociedade, em vez de agir como sal da terra e luz do mundo, acaba tentando impor valores que nem sequer são cristãos para uma sociedade que não é cristã. Nós temos que reconhecer que nos nossos dias há mesmo muitas comunidades de fé que envergonham o Evangelho. Desgraçadamente envergonham o Evangelho. Mas também temos que reconhecer que há muita gente hoje descompromissada com os valores do reino. E justamente por isso acabam se afastando da realidade da sociedade em que a igreja está inserida. Na verdade, temos os dois problemas. Se por um lado há aqueles que envergonham, há também aqueles que continuam como espectadores e não querem se envolver com as verdades do reino de Deus. É preciso que a gente tenha coragem de reconhecer onde é que nós estamos. E é preciso que nós tenhamos coragem de mudar a nossa realidade, porque a graça de Deus nos alcançou e nós devemos, diferente do que acontecia com aquele povo da época de Jesus, nós devemos deixar de ser espectadores da sociedade em que vivemos. Nós não fomos chamados para sermos como crianças que olham para a sociedade e diz: isso aqui não me diz respeito. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, levar a mensagem do Evangelho para pessoas que, como crianças, estão afastadas de Deus. Elas precisam dessa salvação. O portador dessa mensagem não é outro, é a igreja. E a igreja precisa ser comprometida com os valores do Evangelho para que possa levá-los até as crianças que estão brincando na praça e que estão alheias à verdade que pode libertá-las. O próprio Jesus encerra o texto deixando claro que a sabedoria de Deus mostra por seus resultados que ela é verdadeira. O próprio êxito da missão de Jesus mostra que ele trouxe a verdade, que ele é o Messias verdadeiro e é capaz de transformar a vida de pessoas como tem feito em todo o decorrer da história. A igreja é a parceira de Deus, é a parceira de Jesus nessa missão. Não podemos ser alheios, não podemos ficar separados da realidade das pessoas que necessitam desta verdade que liberta. Que essa seja a realidade da nossa comunidade de fé. Que Deus nos abençoe. Amém.